Não, não é porque você não está fazendo nada que você está desagradando a Deus ou que você não está cumprindo a vontade dele, e eu vou te explicar por quê nesse vídeo através da palavra. Graça e paz a todos. E eu gostaria hoje de estar lendo com vocês 1 Coríntios 19, os versículos 4 até o 9. Na verdade, do 3 até o 9. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos um Elias que estava com medo. Ele havia acabado de enfrentar os sacerdotes da rainha de Israel, a Jezabel. Na verdade, ela era uma estrangeira e não servia a Deus. Por isso que Elias enfrentou ela e os sacerdotes dela. No final daquele conflito, acabou que todos os sacerdotes foram mortos e Jezabel, extremamente furiosa, prometeu que iria matá-lo. Por isso que Elias ele foge para salvar a sua vida, que como diz a palavra do Senhor. E ele passa por um momento onde ele fica com muito medo. Ele fica temeroso e ele acaba descansando, digamos assim. Eu poderia até dizer que ele entra em um estado de depressão, talvez, não sei. Mas a questão é que ele não queria mais viver e ele tira essa pausa para ele. E através dessa palavra nós podemos dizer que ele desagradou a Deus só porque ele ficou esse tempo sem fazer nada. Não, a gente não pode dizer isso. Em um dos meus vídeos anteriores eu falei sobre não parar de lutar, mas eu tenho aprendido recentemente que também é importante saber quando lutar e saber quando tirar uma pausa. Então, através dessa palavra, onde Elias ele tira essa pausa e o Senhor cuida dele, o Senhor providencia comida para que ele pudesse lutar depois novamente, eu gostaria de falar que você não precisa se preocupar em sempre estar em movimento, porque na verdade nós estamos em um mundo onde tudo acontece muito rápido. Então, se por um dia algo não acontece na nossa vida, nós podemos pensar que por causa dessa agilidade toda, Deus não fala mais conosco, nós nos distanciamos dele. Na verdade, nós temos que construir um relacionamento com ele baseado na constância e não no número de eventos sobrenaturais que acontecem na nossa vida. E só para te deixar mais confortável assim, eu poderia citar, por exemplo, Daniel. Daniel, ele era um profeta de Deus, ele viveu a maior parte da sua vida, até o fim dos seus dias, na Babilônia, uma terra estrangeira, totalmente idólatra. E quando nós vemos um livro de 12 capítulos, se eu não me engano, nós podemos pensar que ele sempre manifestava a voz de Deus, porque nós sabemos que ele tinha visões, mas se nós pararmos para analisar, o primeiro evento que acontece na Bíblia é quando ele e os seus amigos se alimentam apenas de vegetais, enfim, não se contaminam com a comida do local. Ele tinha 18 anos.
No segundo capítulo, ele já tinha em média 20 anos, ou seja, se passaram 2 anos desde o primeiro evento. E depois, eu tenho até anotado, no segundo capítulo ele já tinha entre 20 anos, no terceiro capítulo ele já tinha entre 40 anos. Então, vocês podem perceber, depois só vai aumentando, de 40, no capítulo 4 ele tem em média 53 anos, depois no quinto ele já tem 83. E a vida de Daniel, ela pode nos inspirar muito, porque independente do ambiente que ele estava, ou até mesmo da quantidade de vezes que ele recebia alguma profecia de Deus e anotava, ele continuou firme. E é importante que nós não estejamos tão apegados assim, ouvir apenas a voz audível do Senhor, ou então presenciar feitos sobrenaturais, mas que nós possamos também perceber a presença dele em coisas simples do nosso dia a dia, ou em coisas que ele já fez no passado, na sua palavra. Não sempre nós vamos ouvir a voz dele, nem sempre nós vamos ver algo milagroso, mas às vezes uma simples palavra do dia a dia que deixa nosso coração quentinho ou que nos dá algum conforto, que nós possamos cada vez mais nos alimentar dessas pequenas coisas que mantêm a chama acesa. E que se o Senhor falou para você dar uma pausa, ou se ele não manifestou alguma vontade, ou alguma palavra, ou algo que ele queira, que você possa entender isso também como a vontade dele. Às vezes pode ser a sua culpa, que algo não está acontecendo, sim, mas você também tem que ter a capacidade de entender que ele nos chama para fazer coisas e que nós não somos os únicos escolhidos. Existem outros irmãos, existem outras situações. Nada depende apenas de você, mas também de todos que estão à sua volta. E eu acho importante que você também aproveite todos os momentos da sua vida. Se Deus ele te mandou fazer algo, que você aproveite isso e faça. Mas se o Senhor não te mandou fazer nada, ou se o Senhor disse claramente para você tirar uma pausa e para você descansar, que você possa também fazer isso com excelência, porque na palavra do Senhor está escrito que nós devemos fazer tudo para a honra e glória dele, inclusive as nossas pausas, os nossos descansos, que você possa descansar com tranquilidade no Senhor hoje e durante essa semana. Amém?